todos e sejam muito bem-vindos ao vídeo mais importante que você vai assistir hoje. Se você está aqui, é porque quer entender a verdade por trás de um dos nomes mais temidos e influentes da política venezuelana, Diosdado Cabello. Prepare-se, porque o que vamos revelar aqui vai mudar sua percepção sobre o poder, a política e o futuro de uma nação inteira. Este não é apenas mais um vídeo, é um mergulho profundo nos bastidores de um poder que moldou e continua a moldar a Venezuela de formas que poucos ousam imaginar. Mas antes de começarmos essa jornada intensa e reveladora, eu preciso da sua ajuda para que essa verdade chegue a mais pessoas. Se você valoriza a informação imparcial, a análise profunda e a coragem de expor os fatos, por favor, deixe seu like agora mesmo. Seu like é o combustível que nos impulsiona a continuar trazendo conteúdos como este. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de buscadores da verdade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Acredite, você não vai querer ficar de fora. E o mais importante, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa, suas dúvidas, suas teorias. O debate é fundamental para a compreensão. Então, não hesite, comente agora. O futuro da Venezuela e a compreensão do poder estão em jogo. Vamos começar. Quem é Diosdado Cabello? Para entender a complexidade de Diosdado Cabello, precisamos ir além das manchetes e mergulhar em sua trajetória. Ele não é apenas um político, é uma figura que personifica a ascensão e a consolidação de um regime. Nascido em 1965, Diosdado Cabello Rondon é um militar reformado, um homem que fez carreira nas Forças Armadas antes de se tornar uma peça central no tabuleiro político venezuelano. Sua formação militar é um pilar fundamental para compreender sua mentalidade e sua forma de operar. Ele não é um civil que se aventurou na política. Ele é um militar que trouxe a disciplina, a hierarquia e, para muitos, a brutalidade do quartel para o cenário político. Sua trajetória política é intrinsecamente ligada à figura de Hugo Chávez. Em 1992, Cabello participou ativamente da tentativa de golpe militar liderada por Chávez contra o então presidente Carlos Andrés Pérez. Esse evento, embora fracassado na época, marcou o início de uma aliança e uma lealdade que perduraria por décadas. Foi nesse momento que Cabello se consolidou como um dos homens de confiança de Chávez, um membro do círculo íntimo que compartilhava da visão bolivariana e revolucionária. Essa lealdade, forjada em momentos de risco e conspiração, seria a base de sua ascensão meteórica. Com a chegada de Hugo Chávez ao poder em 1998, Diosdado Cabello iniciou sua escalada. Ele ocupou diversos cargos de alto escalão, demonstrando uma versatilidade e uma capacidade de adaptação impressionantes. Foi governador do estado de Miranda, ministro do Interior e Justiça, ministro da Defesa e até mesmo vice-presidente da Venezuela por um breve período. Cada um desses cargos lhe proporcionou uma compreensão profunda do funcionamento do Estado, das suas engrenagens e, mais importante, dos seus pontos de controle. Ele aprendeu a operar dentro e fora das estruturas formais, construindo uma rede de influência que se estenderia por todo o país. Sua posição atual como ministro do Interior, Justiça e Paz é apenas a ponta do iceberg de seu poder. Para muitos analistas e observadores internacionais, Diosdado Cabello é, na prática, o homem mais poderoso da Venezuela, superando até mesmo a figura do presidente formal. Ele é o guardião da segurança interna, o supervisor das forças policiais e o responsável pela ordem pública. Mas seu poder vai muito além das atribuições ministeriais. Ele é o polvo, como muitos o chamam, por seus tentáculos que se estendem por todas as esferas do poder venezuelano. Sua influência é tão vasta e profunda que é difícil traçar seus limites. Ele é uma figura que inspira tanto lealdade quanto terror, dependendo de quem você pergunta. O poder real de Diosdado Cabello. Agora, vamos desvendar o que realmente significa ser o homem mais poderoso em um país como a Venezuela. O poder de Diosdado Cabello não reside apenas em seu cargo formal, mas na teia complexa de controle e influência que ele teceu ao longo de décadas. Ele é o arquiteto e o guardião de um sistema que se sustenta na força e na lealdade.
Primeiramente, o controle das forças de segurança é o pilar central de seu poder. Cabello tem uma influência inquestionável sobre a Guarda Nacional Bolivariana, GNB, que é a polícia militar do país. A GNB é a força responsável por manter a ordem interna, reprimir protestos e garantir a segurança do regime. Ter a lealdade e o controle sobre essa força significa ter o monopólio da violência legítima e ilegítima dentro do país. Ele não apenas dá ordens, ele tem a capacidade de mobilizar tropas, armamentos e recursos para qualquer finalidade que julgue necessária. Isso lhe confere uma autoridade que poucos civis ou mesmo outros militares possuem. Em segundo lugar, o controle da inteligência é outro tentáculo crucial. Cabello exerce uma influência significativa sobre o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, SEBIN, a principal agência de inteligência da Venezuela. O SEBIN é conhecido por suas operações de vigilância, espionagem e, para muitos, por ser uma ferramenta de repressão política. Ter acesso e controle sobre as informações coletadas pelo SEBIN significa estar sempre um passo à frente de qualquer oposição ou ameaça interna. Ele sabe quem está conspirando, quem está insatisfeito e quem precisa ser neutralizado. Esse controle sobre a informação é uma arma poderosa em um regime autoritário. Em terceiro lugar, o controle das milícias é um aspecto que diferencia Cabello de muitos outros líderes. Além das forças armadas regulares, ele tem uma forte ligação, e para muitos, o controle direto sobre as milícias armadas, grupos paramilitares leais ao regime. Essas milícias, muitas vezes compostas por civis armados e treinados, atuam como uma força de choque, complementando as ações das forças de segurança e, em muitos casos, realizando tarefas que o governo não quer assumir publicamente. Elas são usadas para intimidar opositores, reprimir manifestações e manter um clima de medo. A lealdade dessas milícias a Cabello é um testemunho de sua capacidade de mobilizar e controlar grupos armados fora da estrutura militar formal. Então, por que ele é tão poderoso? Ele controla as armas, a inteligência e a repressão. Ele tem a capacidade de mobilizar tanto as forças militares quanto os grupos paramilitares. Ele sabe quem são seus inimigos e tem os meios para neutralizá-los. Ele construiu uma rede de lealdade e dependência que o torna indispensável para a sobrevivência do regime. Sua influência se estende por todos os níveis do governo, desde os ministérios até as prefeituras e os conselhos comunais. Ele é o homem que garante que as engrenagens do poder continuem girando, mesmo em meio a crises e pressões externas. A comparação com Nicolás Maduro é inevitável e reveladora. Enquanto Maduro detinha o título de presidente, a figura formal do chefe de Estado, muitos analistas argumentam que Cabello detinha o poder real. Maduro era o rosto público do regime, o diplomata, o orador. Cabello era o executor, o estrategista nos bastidores, o homem que garantia a segurança interna e a lealdade das forças armadas. Maduro dependia de Cabello para se manter no poder, para reprimir a oposição e para garantir a estabilidade do regime. Cabello, por sua vez, usava a legitimidade de Maduro para operar e expandir sua influência. Era uma relação de dependência mútua, mas com Cabello exercendo um controle mais direto sobre os instrumentos de força. A captura de Maduro, como veremos, apenas solidificou a posição de Cabello como a figura mais influente e perigosa da Venezuela. Acusações de narcotráfico. Agora, vamos abordar um dos aspectos mais sombrios e controversos da figura de Diosdado Cabello: as acusações de narcotráfico. Essas acusações não são meras especulações. Elas vêm de fontes poderosas e têm implicações internacionais gravíssimas. Os Estados Unidos têm sido a principal voz nas acusações contra Cabello. Em 2018, ele foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos ICAIs por seu suposto envolvimento em tráfico de drogas. As sanções congelaram seus bens nos ICAIs e proibiram cidadãos americanos de fazer negócios com ele. Mas a situação se agravou em 2020, quando o Departamento de Justiça dos Ouroboros o indiciou formalmente, acusando-o de ser o chefe do chamado Cartel dos Sóis. Essa acusação formal é um passo muito sério
que coloca Cabello na lista dos criminosos mais procurados pelos EUMUS. O Cartel dos Sóis é uma estrutura de narcotráfico que, segundo as autoridades americanas, opera dentro das próprias Forças Armadas da Venezuela. O nome Sóis faz referência às insígnias de sol que os generais venezuelanos usam em seus uniformes. A acusação é de que Cabello e outros altos oficiais militares usam sua posição e o aparato estatal para facilitar o tráfico de cocaína da Colômbia para os Eustáquia e a Europa. Isso incluiria o uso de rotas aéreas e marítimas, a proteção de carregamentos de drogas e a lavagem de dinheiro gerado por essas atividades ilícitas. A escala da operação, segundo os EUAs, é gigantesca, envolvendo bilhões de dólares e toneladas de cocaína. As evidências apresentadas pelos ISAEWA incluem depoimentos de ex-funcionários venezuelanos que se tornaram colaboradores, interceptações de comunicações, dados de inteligência e informações de informantes. Essas evidências, embora contestadas por Cabello, formam um caso robusto nas cortes americanas. A recompensa oferecida pelo Departamento de Estado dos Estados por informações que levem à sua prisão ou condenação, que chegou a 25 milhões de dólares, é um indicativo da seriedade com que os ibiuaris encaram essas acusações. No entanto, Diosdado Cabello nega veementemente todas as acusações. Ele as classifica como uma conspiração imperialista dos Iruriu para desestabilizar o governo venezuelano e justificar uma intervenção. Ele afirma ser vítima de uma perseguição política e que as acusações são fabricadas para manchar sua reputação e a do regime bolivariano. Para Cabello e seus apoiadores, os Camaiua estão mentindo e usando o narcotráfico como pretexto para seus próprios interesses geopolíticos. Essa narrativa de vitimização e conspiração é uma constante na retórica do regime. O impacto dessas acusações na Venezuela é profundo e multifacetado. Internamente, elas corroem ainda mais a já frágil confiança nas instituições estatais e militares. A ideia de que os próprios líderes do país estão envolvidos em atividades criminosas mina a moral da população e a legitimidade do governo. Externamente, as acusações isolam ainda mais a Venezuela no cenário internacional, dificultando relações diplomáticas e comerciais. Para muitos, a Venezuela se tornou um narcoestado, onde a linha entre o governo e o crime organizado se tornou indistinguível. Essa percepção tem consequências duradouras para a imagem e o futuro do país. Violações de direitos humanos. Além das acusações de narcotráfico, a figura de Diosdado Cabello está intrinsecamente ligada a um histórico sombrio de violações de direitos humanos na Venezuela. As denúncias são numerosas e vêm de diversas fontes, incluindo organizações internacionais, relatórios da ONU e testemunhos de vítimas e exilados. As detenções arbitrárias são uma prática comum na Venezuela, e Cabello, como figura central no aparato de segurança, é frequentemente apontado como um dos principais responsáveis. Opositores políticos, jornalistas, ativistas e até mesmo cidadãos comuns são detidos sem mandado judicial, sem acusação formal e, muitas vezes, sem acesso a advogados ou familiares. Essas prisões servem para intimidar, silenciar e desmobilizar qualquer forma de dissidência. A incerteza sobre o paradeiro dos detidos e a falta de transparência no processo judicial são características marcantes dessa prática. As torturas documentadas são outro capítulo horripilante. Relatórios de organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch detalham casos de tortura física e psicológica em centros de detenção venezuelanos. Choques elétricos, espancamentos, asfixia, privação de sono e comida e ameaças a familiares são algumas das táticas usadas para extrair confissões ou simplesmente para punir os detidos. A impunidade para os responsáveis por esses atos é quase total, o que encoraja a continuidade dessas práticas. Cabello, como o principal controlador das forças de segurança e inteligência, é visto como o arquiteto, ou, no mínimo, o facilitador dessa política de tortura. Os desaparecimentos forçados também são uma realidade na Venezuela. Pessoas são detidas e simplesmente desaparecem,
sem que suas famílias recebam qualquer informação sobre seu paradeiro. Essa tática gera um terror indescritível nas famílias e na sociedade, pois a incerteza sobre a vida ou morte do ente querido é uma forma cruel de punição. A falta de registros e a negação por parte das autoridades tornam a busca por essas pessoas um pesadelo. As execuções extrajudiciais são outro crime grave atribuído ao regime. Forças de segurança, muitas vezes agindo sob ordens superiores, executam pessoas sem o devido processo legal. Essas mortes são frequentemente disfarçadas como confrontos armados ou acidentes, mas investigações independentes revelam que muitas delas são execuções sumárias. A repressão de protestos, por exemplo, muitas vezes resulta em mortes que levantam sérias questões sobre o uso excessivo da força. A repressão de protestos é uma marca registrada do governo venezuelano. Manifestações pacíficas são frequentemente dispersadas com violência desproporcional, uso de gás lacrimogênio, balas de borracha e, em muitos casos, munição letal. As forças de segurança, sob o comando de figuras como Cabello, agem com impunidade, ferindo e matando manifestantes. Essa repressão visa sufocar qualquer voz de oposição e manter o controle social através do medo. Diversas organizações internacionais e nacionais têm documentado essas violações de direitos humanos de forma exaustiva. A Anistia Internacional, a Human Rights Watch, a Organização das Nações Unidas, ONU, através de seus relatores especiais, e várias ONGs venezuelanas têm produzido relatórios detalhados que expõem a extensão e a gravidade desses abusos. Esses relatórios servem como um registro histórico das atrocidades e como base para futuras ações legais contra os responsáveis. A presença de Cabello em quase todos esses relatórios, como uma figura-chave na cadeia de comando, é inegável. Riqueza e corrupção. A trajetória de Diosdado Cabello não é marcada apenas por poder e repressão, mas também por um acúmulo de riqueza e acusações de corrupção que levantam sérias questões sobre a origem de seu patrimônio. Em um país mergulhado em uma das maiores crises econômicas da história, a opulência de alguns de seus líderes é um contraste chocante. A origem da riqueza de Cabello é um tema de intensa especulação e investigação. Oficialmente, ele recebe um salário como ministro e outros rendimentos de seus cargos públicos. No entanto, as acusações de narcotráfico e corrupção sugerem que a maior parte de seu patrimônio provém de atividades ilícitas. O envolvimento no cartel dos sóis, como detalhado anteriormente, implicaria em ganhos bilionários com o tráfico de drogas. Além disso, a corrupção sistêmica na Venezuela, que envolve desvio de fundos públicos, superfaturamento de contratos e propinas, é frequentemente associada a figuras de alto escalão como Cabello. O patrimônio acumulado por Cabello e sua família é objeto de investigações internacionais. Embora ele negue, relatórios de inteligência e investigações jornalísticas apontam para a posse de propriedades luxuosas na Venezuela e no exterior, incluindo imóveis em Miami, que foram alvo de sanções americanas, contas bancárias em paraísos fiscais e investimentos ocultos em diversos países também são mencionados como parte de sua fortuna. A dificuldade em rastrear esses bens se deve à complexidade das redes de lavagem de dinheiro e ao uso de laranjas e empresas de fachada. Os negócios suspeitos em que Cabello e seus associados estariam envolvidos abrangem diversos setores da economia venezuelana, desde contratos governamentais superfaturados na indústria petrolífera e de construção, até o controle de empresas de importação e exportação que se beneficiam de taxas de câmbio preferenciais. A influência de Cabello em setores estratégicos do Estado lhe permitiria direcionar contratos e recursos para empresas ligadas a ele e sua família, gerando lucros exorbitantes. A família envolvida na rede de corrupção é outro ponto crucial. Sua esposa, Roxana Lizeth Dias Rodrigues, e seus filhos são frequentemente citados em investigações sobre o patrimônio da família. O irmão de Diosdado, José David Cabello Rondon, que ocupou cargos importantes como superintendente do Serviço Nacional Integrado de Administração Aduaneira e Tributária, CENIAT, e ministro das Indústrias,
também foi sancionado pelos MIUA por corrupção. A rede familiar é vista como um mecanismo para expandir e proteger os interesses financeiros de Cabelo, dificultando o rastreamento direto de seus bens. As contas no exterior são um componente essencial para a lavagem e ocultação da riqueza ilícita. Relatórios indicam que Cabelo e seus associados utilizam bancos em países com pouca transparência financeira para movimentar e esconder seus fundos. Essa prática é comum entre figuras políticas envolvidas em corrupção e narcotráfico, que buscam proteger seus ativos de investigações e sanções internacionais. A existência dessas contas e propriedades no exterior é um dos principais alvos das sanções americanas, que visam cortar o acesso de Cabelo a esses recursos. Relação com Maduro. A dinâmica entre Diosdado Cabelo e Nicolás Maduro sempre foi um tema de intensa especulação e análise. Embora Maduro fosse o presidente, a relação entre os dois era muito mais complexa do que uma simples hierarquia. Era uma teia de dependência mútua, poder compartilhado e, para muitos, uma luta constante por influência. A dinâmica de poder entre eles era peculiar. Maduro, como sucessor escolhido por Chávez, herdou a presidência e a legitimidade formal do cargo. Ele era o rosto público do governo, o diplomata, o orador que tentava manter a narrativa bolivariana. Cabelo, por outro lado, era o poder nos bastidores, o homem que controlava as alavancas da força e da segurança. Ele era o militar, o estrategista, o guardião do regime. Essa divisão de papéis criava uma dualidade no poder venezuelano, onde a autoridade formal de Maduro era constantemente equilibrada pela influência e controle de Cabelo sobre os aparatos de repressão. A pergunta "quem tinha mais poder?" é complexa. Maduro tinha o título, a presidência, o reconhecimento internacional, ainda que contestado. Ele era o chefe de Estado. Cabelo, no entanto, tinha as armas, a lealdade das forças armadas e das milícias, o controle da inteligência. Ele era o chefe de fato da segurança interna. Maduro precisava de Cabelo para reprimir a oposição, para garantir a lealdade dos militares e para manter a estabilidade do regime. Sem o apoio de Cabelo e das forças que ele controlava, a presidência de Maduro seria insustentável. Por outro lado, Cabelo também dependia de Maduro. A presidência de Maduro conferia uma camada de legitimidade ao regime, tanto interna quanto externamente. Sem um presidente formal, o poder de Cabelo seria visto como uma ditadura militar pura e simples, o que dificultaria ainda mais as relações internacionais e a manutenção de alianças. Era uma dependência mútua, onde cada um complementava o poder do outro, criando um equilíbrio precário que, no entanto, se mostrou resiliente por anos. A captura de Maduro em janeiro de 2026, como vimos em nosso vídeo anterior, mudou drasticamente essa dinâmica. Com Maduro fora do cenário, a figura de Cabelo emergiu ainda mais proeminente. Ele não apenas permaneceu no poder, mas sua influência sobre as forças de segurança e a inteligência se tornou ainda mais central. Delcy Rodrigues, que assumiu como presidente interina, é vista por muitos como uma figura que, embora poderosa por si só, ainda depende do apoio e da lealdade de Cabelo para governar. A ausência de Maduro removeu um contrapeso, deixando Cabelo como a figura mais poderosa e, para muitos, a maior ameaça ao novo governo ou a qualquer tentativa de transição democrática. Sua capacidade de mobilizar forças e controlar o aparato estatal é agora o principal desafio para qualquer um que tente governar a Venezuela. Ameaça do EUA. A captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em janeiro de 2026 não foi apenas um evento sísmico para a Venezuela, mas também enviou uma mensagem clara e inequívoca a outras figuras poderosas do regime, incluindo Diosdado Cabelo. A ameaça do EUA sobre Cabelo é real, palpável e tem o potencial de redefinir o futuro da Venezuela. A advertência de Trump foi explícita e pública. Após a captura de Maduro, o então presidente dos EUA, Donald Trump, deixou claro que a operação na Venezuela não era um evento isolado, mas parte de uma estratégia mais ampla para desmantelar o que ele chamava de narcoestado e restaurar a democracia. Mensagens foram enviadas a Cabelo,
tanto publicamente quanto por canais indiretos, alertando-o sobre as consequências de sua resistência. A essência da mensagem era simples. Se ele continuasse a desafiar os Imoisit e a impedir uma transição pacífica, ele poderia sofrer o mesmo destino de Maduro. A possibilidade de captura de Cabello pelos Imoisit é um cenário que não pode ser descartado. Com a experiência e o sucesso da operação contra Maduro, os Ismael demonstraram sua capacidade de realizar ações militares de alto risco em território venezuelano. Cabello, com as acusações de narcotráfico e violações de direitos humanos pesando sobre ele, é um alvo prioritário para a justiça americana. Uma operação para capturá-lo seria complexa e perigosa, mas não impossível, especialmente se houver informações de inteligência precisas sobre seu paradeiro e movimentos. A recompensa de 25 milhões de dólares por sua cabeça é um incentivo poderoso para qualquer um que possa fornecer essa informação. Diante dessa ameaça iminente, as opções de Cabello são limitadas e cheias de riscos. 1. Render-se. Ele poderia tentar negociar sua rendição em troca de alguma forma de anistia ou um julgamento mais brando. No entanto, dadas as acusações graves contra ele, essa opção parece improvável e arriscada. 2. Negociar. Ele poderia tentar negociar com os Puniwua ou com o novo governo interino uma saída do país em troca de garantias de segurança para ele e sua família. Um exílio em um país aliado, como Rússia, China ou Irã, seria uma possibilidade, mas isso significaria abrir mão de todo o seu poder. 3. Resistir. Ele poderia optar por resistir, mobilizando as forças militares e milícias que ainda lhe são leais. Isso levaria a um confronto armado direto com as forças americanas ou com o novo governo, o que poderia resultar em um banho de sangue e na sua própria morte. 4. Fugir. Ele poderia tentar fugir da Venezuela e viver na clandestinidade, mas isso seria extremamente difícil, dada a vigilância internacional e a recompensa por sua captura. O risco de conflito armado é uma preocupação real. Se Cabello optar pela resistência, a Venezuela poderia mergulhar em uma guerra civil, com as forças leais a ele enfrentando as forças americanas ou as forças do novo governo. Isso teria consequências devastadoras para a população venezuelana, que já sofre com anos de crise. A possibilidade de uma escalada regional também não pode ser descartada, com outros países se envolvendo no conflito. A decisão de Cabello terá um impacto profundo não apenas na Venezuela, mas em toda a América Latina. Impacto na população venezuelana. A figura de Diosdado Cabello, com seu poder e suas ações, teve um impacto devastador na vida da população venezuelana. Para milhões de cidadãos, ele representa o medo, a repressão e a desesperança. O medo generalizado é uma das consequências mais profundas de seu controle sobre o aparato de segurança. A população vive sob a constante ameaça de detenções arbitrárias, torturas e desaparecimentos. A liberdade de expressão é severamente limitada, e qualquer forma de oposição ou crítica ao regime pode ter consequências graves. Esse clima de medo sufoca a sociedade civil, impede o debate democrático e força muitos a viverem em silêncio, com medo de represálias. As histórias de famílias que perderam entes queridos para a repressão são inúmeras e criam um trauma coletivo que levará gerações para ser curado. O êxodo de refugiados é outra tragédia diretamente ligada à situação de repressão e crise. Milhões de venezuelanos fugiram do país em busca de segurança, comida, medicamentos e oportunidades. Eles deixaram suas casas, suas famílias e suas vidas para trás, enfrentando jornadas perigosas e condições desumanas em outros países. A repressão política, a violência e a falta de perspectivas econômicas, em grande parte atribuídas ao controle de figuras como Cabello, são os principais motores desse êxodo massivo, que se tornou uma das maiores crises migratórias da história recente. A crise humanitária na Venezuela é uma realidade brutal. A falta de alimentos, medicamentos, água potável e serviços básicos de saúde e educação atingiu níveis alarmantes. Hospitais sem equipamentos, escolas sem professores e famílias sem acesso a alimentos básicos são a norma,
Embora a crise econômica seja multifacetada, a corrupção e a má gestão, frequentemente associadas a figuras de poder como Cabelo, agravaram drasticamente a situação. Os recursos que poderiam ser usados para aliviar o sofrimento da população foram desviados ou mal utilizados, perpetuando a miséria. No entanto, com a captura de Maduro e a ameaça iminente sobre Cabelo, surge uma tênue esperança com sua queda. Para muitos venezuelanos, a saída de Cabelo do poder representaria o fim de uma era de repressão e medo. Seria a chance de reconstruir as instituições, de restaurar a democracia e de buscar justiça para as vítimas. A esperança é que, sem o controle de Cabelo sobre as forças de segurança e a inteligência, o caminho para uma transição pacífica e democrática se torne mais viável. A população anseia por um futuro onde a liberdade, a justiça e a dignidade humana sejam respeitadas, e a queda de figuras como Cabelo é vista como um passo crucial nessa direção. Mas essa esperança é frágil e depende de muitos fatores, incluindo as decisões que Cabelo tomará nos próximos dias e semanas. Cenários futuros. O futuro de Diosdado Cabelo é incerto, mas as opções são claras e cada uma delas tem implicações profundas para a Venezuela e para a região. Vamos analisar os principais cenários possíveis. O primeiro cenário é a captura pelos Imengxiuma. Após o sucesso da operação contra Maduro, os Intinuxi demonstraram sua capacidade e determinação em levar à justiça figura-chave do regime venezuelano. Se Cabelo se recusar a cooperar ou a se render, uma operação militar para capturá-lo é uma possibilidade real. Isso envolveria o uso de forças especiais, inteligência precisa e, potencialmente, confrontos armados. Se capturado, Cabelo seria transportado para o Siquileia, provavelmente para Nova York, onde enfrentaria um julgamento por narcotráfico e outras acusações. Uma condenação poderia resultar em prisão perpétua, encerrando definitivamente sua influência política. Este cenário seria um golpe decisivo contra o que resta do antigo regime e um passo significativo para a justiça, mas também carregaria o risco de escalada de violência. O segundo cenário é a negociação e exílio. Diante da pressão americana e da fragilidade de sua posição, Cabelo poderia optar por negociar sua saída. Isso poderia envolver um acordo com os EURUA ou com o novo governo interino da Venezuela, garantindo sua segurança e a de sua família em troca de sua renúncia ao poder e seu exílio em um país que não tenha um tratado de extradição com os IMIUA. Países como Rússia, China ou Irã poderiam ser opções. Este cenário evitaria um confronto armado direto, mas levantaria questões sobre a impunidade e a justiça para as vítimas de suas ações. Seria uma solução pragmática, mas moralmente complexa. O terceiro cenário é a resistência armada. Cabelo poderia se recusar a se render ou a negociar, optando por mobilizar as forças militares e milícias que ainda lhe são leais. Isso levaria a um confronto armado direto, seja contra as forças americanas, seja contra as forças do novo governo venezuelano. Este cenário seria o mais catastrófico para a Venezuela, mergulhando o país em uma guerra civil e um banho de sangue. A resistência de Cabelo poderia ser prolongada e brutal, com consequências humanitárias devastadoras. O resultado final seria incerto, mas o custo em vidas e destruição seria imenso. O quarto cenário é o desaparecimento. Cabelo poderia tentar fugir da Venezuela e viver na clandestinidade, evitando a captura e o confronto. No entanto, com a vigilância internacional e a recompensa por sua cabeça, essa seria uma tarefa extremamente difícil. Ele poderia tentar se esconder em algum país aliado ou em uma área remota da Venezuela, mas sua capacidade de exercer poder seria severamente limitada. Este cenário o transformaria em um fugitivo, sem o poder e a influência que ele desfrutou por décadas. Sua vida seria de constante perigo e incerteza. Cada um desses cenários tem suas próprias implicações e desafios. A escolha de Cabelo, ou a ação dos Ismawa, determinará o curso da história venezuelana nos próximos anos. A população venezuelana, que já sofreu tanto, aguarda com apreensão o desfecho dessa saga. Chegamos a um ponto crucial deste vídeo, onde a sua voz se torna essencial.
Este é o momento de refletir, de questionar e de compartilhar suas opiniões. Não há respostas fáceis, mas o debate é fundamental para a compreensão. Quero que você pense profundamente sobre cada uma dessas perguntas e deixe seu comentário abaixo. Sua perspectiva é valiosa e pode enriquecer a discussão para todos nós. Então, vamos lá. Diosdado Cabello é realmente o homem mais poderoso da Venezuela? Ou essa é uma narrativa criada para justificar certas ações? Pense na sua influência sobre as forças armadas, a inteligência, as milícias. É um poder formal ou informal? Qual a diferença? Você acredita que ele será capturado como Maduro? Dada a experiência anterior, os esfaquios têm a capacidade e a vontade de realizar outra operação de alto risco? Ou a captura de Maduro foi um evento isolado? Cabello tem a capacidade de resistir aos EUA em um confronto armado. Ele tem apoio suficiente dentro das Forças Armadas? As milícias seriam páreo para o poderio militar americano. Qual seria o custo dessa resistência? Qual você acha que será o próximo movimento de Diosdado Cabello? Ele vai tentar negociar, vai fugir, vai lutar até o fim. O que você faria se estivesse na posição dele? Existe alguma possibilidade de negociação para sua saída? Ou os EUA não aceitarão nada menos que sua captura e julgamento? Será que há espaço para um acordo político ou a linha já foi traçada? Qual é o risco real de um conflito armado generalizado na Venezuela se Cabello resistir? Isso poderia levar a uma guerra civil? Outros países da região se envolveriam? Quais seriam as consequências para a América Latina? Como a presença ou ausência de Diosdado Cabello afeta o futuro da Venezuela? Ele é um obstáculo intransponível para a democracia ou sua saída abriria caminho para novos problemas? Qual é o futuro da segurança na Venezuela com ou sem Cabello? As instituições de segurança estão tão corrompidas que a saída de uma figura não mudaria muito? Ou ele é a peça-chave que mantém o sistema de repressão? Ele merecia ser capturado e julgado? Ou a ação dos EUA foi uma violação da soberania venezuelana? O fim justifica os meios? O direito internacional deve prevalecer, mesmo que isso signifique a impunidade de figuras como Cabello? Qual é a verdade sobre as acusações de narcotráfico e violações de direitos humanos contra ele? Você acredita nas evidências apresentadas pelos EUA e pelas organizações de direitos humanos? Ou você acha que são parte de uma campanha de desinformação? Ele é um vilão que merece ser punido, ou uma vítima de uma conspiração internacional para derrubar o regime bolivariano? Onde você se posiciona nesse debate? O que você acha que vai acontecer com Diosdado Cabello nos próximos meses? Faça sua previsão. Você acredita nas acusações dos EUA contra ele ou as vê com ceticismo? Por quê? Quais são suas fontes de informação? Qual é sua opinião sobre tudo isso? Não tenha medo de expressar o que você realmente pensa, de forma respeitosa, é claro. Essas são perguntas complexas, sem respostas fáceis. Mas é exatamente por isso que o debate é tão importante. Sua opinião, sua análise, sua perspectiva são cruciais para que possamos construir uma compreensão mais completa e matizada da realidade venezuelana. Não deixe de comentar. Chegamos ao final desta análise sobre Diosdado Cabello, uma figura que encarna as complexidades e as tragédias da Venezuela moderna. Mas antes de encerrar, é fundamental que façamos uma reflexão mais profunda sobre o que tudo isso significa, não apenas para a Venezuela, mas para o mundo. O que tudo isso significa? Significa que o poder, quando desprovido de limites e responsabilidade, pode se tornar uma força destrutiva. A história de Diosdado Cabello é um lembrete sombrio de como a lealdade cega, a ambição desmedida e o controle sobre os instrumentos de força podem corromper um indivíduo e, por extensão, uma nação inteira. Significa que as linhas entre política, crime organizado e repressão podem se tornar perigosamente tênues, criando um narco-estado onde a justiça e a dignidade humana são meras abstrações. Qual é o preço do poder? Para figuras como Cabello, o preço do poder parece ser a perda da legitimidade, o isolamento internacional e a constante ameaça de captura e julgamento. Mas o preço real é pago pela população venezuelana. Milhões de vidas destruídas,
famílias separadas, uma nação mergulhada na miséria e no medo. O preço do poder sem limites é a desumanização, a violência e a destruição de um país. Qual é o futuro da Venezuela? Com a captura de Maduro e a incerteza sobre o destino de Cabello, a Venezuela se encontra em uma encruzilhada histórica. Será que o país conseguirá se libertar das amarras do passado e construir um futuro de democracia, justiça e prosperidade? Ou será que a transição será marcada por mais violência, instabilidade e a ascensão de novas figuras autoritárias? O futuro da Venezuela é um ponto de interrogação gigante, dependendo das ações de seus líderes, da pressão internacional e, acima de tudo, da resiliência de seu povo. Qual é o papel dos EUA? A intervenção americana na Venezuela, culminando na captura de Maduro e na ameaça a Cabello, levanta questões complexas sobre o papel dos EUA na política global. É uma ação legítima para combater o narcotráfico e restaurar a democracia? Ou uma violação da soberania nacional e um precedente perigoso para futuras intervenções? Os EUSEC-SIWA agem como um salvador ou como um agente de seus próprios interesses geopolíticos? Essa é uma questão que divide opiniões e que terá implicações duradouras para as relações internacionais. Qual é a responsabilidade internacional? A crise venezuelana não é apenas um problema interno, é uma tragédia global que exige uma resposta coordenada da comunidade internacional. Qual é a responsabilidade de outros países em proteger os direitos humanos, em promover a democracia e em aliviar o sofrimento da população venezuelana? A inação é uma forma de cumplicidade? Ou a intervenção externa é sempre um risco? A reflexão sobre a responsabilidade internacional nos força a confrontar os limites da soberania e os imperativos da moralidade em um mundo interconectado. A história de Diosdado Cabello é um espelho que reflete as profundas divisões e os desafios que a Venezuela e o mundo enfrentam. É uma história de poder, corrupção, repressão e, talvez, de um vislumbre de esperança para um futuro diferente. Mas esse futuro ainda está sendo escrito e cada um de nós tem um papel a desempenhar na compreensão e na formação dessa narrativa. Espero que este vídeo tenha provocado em você uma reflexão genuína e que tenha te dado uma nova perspectiva sobre a complexa realidade venezuelana. Mas a nossa jornada não termina aqui. Para que essa discussão continue e para que mais pessoas tenham acesso a essa informação crucial, eu preciso da sua ajuda agora. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo foi relevante para você. Então, por favor, não saia sem deixar seu like. Seu like é a forma mais simples e poderosa de mostrar ao YouTube que este vídeo é importante e que ele deve ser recomendado para mais pessoas. É o seu voto de confiança no nosso trabalho. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se você ainda não se juntou aos buscadores da verdade, inscreva-se no canal agora mesmo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. Não perca nenhum dos nossos próximos vídeos, porque o que está por vir vai continuar a desafiar suas percepções e a expandir seu conhecimento. E o mais importante de tudo, deixe seu comentário abaixo. Eu quero saber o que você pensa. Qual é a sua opinião sobre Diosdado Cabello? Ele é um vilão ou uma vítima? O que você acha que vai acontecer com ele? Qual é o futuro da Venezuela? Suas perguntas, suas teorias, suas críticas, tudo é bem-vindo. O debate é a alma da democracia e da busca pela verdade. Então comente agora. E por último, mas não menos importante, compartilhe este vídeo. Compartilhe com seus amigos, sua família, em suas redes sociais. Quanto mais pessoas assistirem e debaterem, mais forte será a nossa voz e maior será o impacto. Agradeço imensamente a sua atenção e a sua participação. Juntos, podemos desvendar as verdades mais complexas e construir um futuro mais informado. Até o próximo vídeo.